sejam bem-vindos ao Jardim Particular, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 6, Seus Sonhos. Lembrando que o curso é dividido em duas partes. A primeira trata da vida pessoal, são capítulos mais curtos. A segunda parte trata da vida ministerial. Bem, não podemos chegar no ministério sem antes tratar da vida pessoal. Lembrando também da metáfora do jardim, das plantas, das árvores. Trabalhamos a raiz, o desenvolvimento do caule, o florescer e a frutificação. São 4 fases importantes no desenvolvimento de uma planta, onde nós aprendemos o seguinte: na parte da raiz, trabalhamos aqueles anos em que ninguém nos vê, mas que a gente precisa crescer internamente para que possa suportar posteriormente o crescimento externo. Depois vem o desenvolvimento do caule, que é a parte exterior quando começa a aparecer, mas precisa se fortalecer. E isso acontece com os ventos, com as adversidades que vêm contra a nossa vida. Depois vem o florescer, que é a parte bela, mas as flores têm uma função. Elas anunciam o fruto. Então, quando a flor chega, é porque o fruto irá aparecer. Também, lembrando das estações, que tem total função e interferência no desenvolvimento de uma planta. Também a água, representada pelo Espírito, pelo agir do Senhor em nossas vidas. Então, hoje nós estaremos estudando os sonhos. Olha o que diz aqui. Sonho é de onde vem a motivação que gera reação. Todo ser humano precisa sonhar. Eu quero que você vá lá no meu Instagram, chamado Curso Jardim Particular, onde os textos estão sendo escritos e deixados ali para reflexão. Você vai encontrar um texto lá que se chama Sonho e Projeto. Sonhar é uma coisa, realizar o sonho é outra coisa. Aí você vai precisar de um projeto para que você transforme um sonho em realidade. O coração humano faz planos, mas do Senhor vem a resposta final, o objetivo. A mulher ou o homem que tem um chamado para o ministério precisa alinhar seus sonhos à vontade de Deus. Vamos compreender que o sonho é um processo tanto biológico quanto mental. Vamos compreender a diferença do sonho natural, que é aquele sonho que vem das preocupações da nossa mente. De repente você está ansiosa, ansioso, preocupado com algo, você dorme e você acaba sonhando com a situação, com o problema, ou de repente até com a pessoa que você ama. Porque de tanto pensar, a Bíblia diz que das muitas ocupações vêm os sonhos. Então, esse é um processo biológico natural. Mas nós também temos o sonho em outra face, que ele é algo que acontece na nossa mente quando nós desejamos conquistar. Queremos sair da condição em que estamos e desejamos crescer, nos desenvolver. Aqui tem a conquista, aqui tem a ambição, para que possamos chegar no objetivo do que nós precisamos de um projeto. Um exemplo básico. Se você sonha ter um carro, você precisa de um projeto para conquistar esse carro. Aí você vai trabalhar, vai se dedicar, vai lutar, vai economizar, até que você alcance o desejo. Outro ponto a ser refletido, e eu quero deixar muito esclarecido isso aqui,
É os sonhos humanos e os sonhos de Deus. Exemplo bíblico, José. Você precisa compreender que José não teve um sonho aleatório. Não é que José planejou algo para si. Aliás, ele não programou passar por tudo aquilo. Aquele sonho que a Bíblia fala é o sonho de Deus, visão, revelação. É quando Deus mostra para nós o que ele irá realizar através da nossa vida. Eu gosto muito da história de José, porque os sonhos de José mostram o futuro, mas não mostram o processo de conquista. Você que tem um sonho, seja pessoal, seja de Deus, seja ministerial, você precisa de suportar o processo de preparação para que você possa chegar no objetivo. Isso é muito relevante, porque tem muitas pessoas que sonham, mas quando vem a primeira adversidade, elas desistem. É sobre isso que esse capítulo trata. Os sonhos movem o coração em busca do objetivo. Quando projetamos algo, vamos em busca, e isso inclui tempo, disposição e metas. O que você deseja para a tua vida? O que você programou? O que você sonhou? Algumas pessoas desejam ser um médico, desejam ser um engenheiro, outras sonham numa área ou numa linha totalmente diferente. O sonho é cuidar da sua família. Ela não tem aspirações, não tem grandes ambições, mas todo sonho é importante e você precisa lutar para conquistá-lo. Também poderá envolver disciplina, investimento financeiro e outros. Por exemplo, se você precisa estudar, fazer uma faculdade para conseguir realizar o teu desejo, para chegar no teu sonho, aqui você vai precisar ter um pouco de noção de economia, vai ter que cortar gastos, você vai ter que ter prioridades para realizar o teu sonho. Ah, meu sonho é casar, então eu preciso de ter uma casa. Bem, você terá um trabalho pela frente, a menos que alguém te ajude nesse processo, a menos que alguém financie. Caso contrário, você terá que lidar com muita disciplina, trabalho, economia e propósito. Porque se não tiver propósito, chega uma hora em que as pessoas desistem do sonho. E esse capítulo é para dizer para você o seguinte: sonhe. Seja um sonho pessoal ou seja um sonho da parte de Deus. Qual é a diferença? Quando Deus nos chama, nos comissiona para algo e fala conosco, como foi no caso de José, sempre é para salvar vidas. Sempre estará envolvendo pessoas. Perceba que José passou por todo aquele processo, porque no final ele precisava salvar a geração da sua época. Essa é a diferença. Mas ambos vão requerer de nós muita disponibilidade, muita disposição ao trabalho e ao processo de conquista. Os sonhos são parte da motivação. Algumas mulheres sonham em casar, construir família, viver a vida comum do lar. Outras desejam estudar, se formar e adquirir experiência em outras áreas. Ambos exigem dedicação, pois toda conquista vem de esforço e perseverança. Por outro lado, a mulher cristã precisa aliar ou alinhar seus sonhos à vontade de Deus. Bem, eu tenho e tive sonhos pessoais. Quando Deus me chamou para o ministério, o que eu fiz? Eu raciocinei. Esse sonho, ele se encaixa na vontade de Deus? Algumas coisas eu tirei da bagagem. Isso se chama renúncia, trataremos à frente. Mas deixei na minha vida os sonhos que vieram de Deus. Aliás,
praticamente 90 a 95% das coisas que aconteceram na minha vida não foram projetos meus. O meu sonho principal, a largada do meu sonho foi servir a Deus, trabalhar na obra e honrar o meu Senhor. E a partir dali, Deus foi me guiando, foi me levando e me orientando dentro da vontade dele. Isso se chama aliar ou alinhar sonhos pessoais com a vontade de Deus quando se tem um chamado. Quando sonhamos com Deus no sentido de projetar o futuro, não permitimos que nossas escolhas afastem-nos de sua presença. Bem, o que eu desejo para mim? Vai me afastar da presença de Deus ou vai me aproximar da presença de Deus? Como nós estamos trabalhando chamado, nem todas as pessoas foram chamadas para pregar. Nem todas foram chamadas para o trabalho eclesiástico. Dentro da tua vocação, da tua tendência, você desenvolve o teu sonho. Bem, eu desejo ser um enfermeiro. Se dedique, estude, se forme. Eu desejo ser um mecânico. Mesmo processo. Dedicação, investimento, até você alcançar o posto. Seja qual for a área, você precisa se dedicar e você estará servindo pessoas. Sim, porque um médico, ele é alguém colocado por Deus. O próprio conhecimento, o próprio desenvolvimento da medicina, a própria sabedoria das plantas faz com que eu e você venhamos a ser beneficiados. Enfim, todo chamado, ele tem as suas implicações, tem a sua dificuldade e a pessoa precisa se dedicar para chegar na conquista. E sempre é algo relacionado a abençoar alguém, ajudar alguém e, de certa forma, estender sempre as mãos. Isso inclui relacionamentos, trabalho, lazer. Bem, quando nós sonhamos com Deus, projetamos o futuro com Deus, nós temos que trabalhar de forma que tudo, relacionamento, trabalho e lazer, não nos afastem da presença de Deus. Eu desejo casar. Esse relacionamento, ele vai me tirar da presença de Deus ou ele vai me aproximar de Deus? Para que fique mais claro para você. Trabalho. Esse trabalho, ele é um trabalho decente? Ele é um trabalho digno? Então, ele estará te aproximando de Deus. O nosso lazer, que também faz parte da vida humana, é muito importante lembrar desse detalhe. E a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou, embora Deus, na sua onipotência, não precise descansar. Essa figura de linguagem na narrativa do Gênesis nos lembra que nós precisamos descansar. Isso inclui o nosso lazer. Um lazer que descanse o nosso físico, a nossa mente. Aqui tem piquenique, aqui tem pescaria, aqui tem passeio de barco, aqui tem N fatores, muitos fatores, em que você pode ir em alguns lugares e você não estará prejudicando o teu relacionamento com Deus. Nós, cristãos, vivemos naturalmente, mas seguimos um princípio. É possível viver uma vida plena e feliz, evitando o que nos afasta de Deus. O que é que nos afasta de Deus? O pecado. Eu posso sonhar? Deve sonhar. Porque uma pessoa sem sonhos, ela perde a perspectiva da vida. O único detalhe, o único cuidado que nós devemos de ter é que o pecado não roube a essência do nosso sonho e não nos afaste da presença de Deus. O processo da conquista é mais interessante do que a própria conquista. Gente, aqui tem algo muito legal. Entre você sonhar e passar todo aquele processo de luta, de batalha, de oração, de medo, de jejum, de disciplina, de trabalho, até chegar na conquista. O que é mais interessante? Se você analisar,
o processo ele é mais interessante do que a própria conquista em si. Porque quando você conquistou, chegou, conseguiu, você olha para trás, você lembra de todo o teu esforço. Ali as pessoas estão vendo você no palco, mas você olha para a plateia e você lembra dos bastidores, do tanto que você se entregou, do tanto que você lutou, do tanto que você buscou. Então, não desanime com o processo. Olha para uma pessoa que se formou anos estudando, uma pessoa que trabalha há anos para cuidar, amar e sustentar a sua família. Olha o processo que é. Olha todas as madrugadas em que a gente não vê, mas que o pai de família se levanta, trabalha, volta à tarde cansado. Muitos tomam um café, um banho e vêm para a igreja servir a Deus. Outros têm outras tarefas. Tudo tem um trabalho que nós não vemos. Tudo tem uma dificuldade que nós desconhecemos. São os bastidores da conquista. Por isso você deve sonhar, projetar, perseverar. E aí, quando a conquista chegar, celebre mesmo. Aí existem aquelas pessoas que são roubadoras de alegria, que vão chegar no dia da tua conquista e vão dizer: nossa, se fosse eu faria diferente. É realmente, porque elas não conhecem a dificuldade que você enfrentou para conquistar algo. Seja um curso, seja uma casa, seja um carro, seja a tua moto, seja a tua bicicleta, não importa. É o teu gosto, é o teu sonho, é a tua conquista. A gente vai conseguindo as coisas aos poucos. E esse processo, ele é cansativo, ele é estressante, mas ele é glorioso. Lembre-se, seu coração é um jardim, onde existem variedades de plantas, sendo assim a alegria e paz. Você não pode perder a tua essência na vida. Muitas situações e muitas pessoas tentarão roubar de você o que você é e o que você tem. Então, no meio de todo esse processo, procure manter sempre a paz. Faça sempre as escolhas certas. Porque essas escolhas certas trarão paz para você quando? No silêncio da tua alma. Onde ninguém te vê e onde ninguém te escuta. Mas onde a alma, ela está desnuda perante o Criador. E nesse momento, representado pelo nosso travesseiro, você precisa descansar o teu corpo, mas a tua alma precisa estar em paz. Então não se perca nesse processo, porque algumas pessoas querem acelerar o processo e elas acabam se envolvendo com o que é ilícito. Não faça isso com a tua vida, não faça isso com o teu sonho. Vai subindo a escada degrau por degrau. E aí quando você chegar lá em cima, no topo, você vai olhar para trás, vai olhar para a planície e vai sentir-se realizado, porque você superou os próprios medos e os próprios desafios. Quando surgir os ventos da dificuldade e o rigor das estações, não abandone o projeto. Olha aqui. Quantas pessoas que começaram a todo vapor, felizes, vou ser tal coisa, vou fazer algo, vou conquistar. Aí vem a dificuldade, representado aqui pelo rigor das estações. Lembrem-se, são 4 estações. Você também vai encontrar um texto bem lindo lá no Instagram, Curso Jardim Particular. O verão é aquela época em que o sol brilha, as casas estão abertas, as pessoas saem, passeiam e fazem um monte de coisa legal. Aí vem a época do outono. Só que o verão, ele tem algo bem interessante. Nós podemos aprender com um inseto chamado formiga. Porque as formigas, no verão, elas enchem o seu formigueiro de mantimento. Elas são precavidas
para a época da dificuldade que virá. Você não vai ver uma formiga no inverno com depressão porque não se preparou no verão. Bem, muito interessante, aí pós-verão vem o outono, quando os ventos começam a bater e as folhas começam a cair. Aqui é aquela fase da nossa vida que começam a surgir adversidades externas. Posteriormente vem o inverno. As plantas ficam feias na sua maioria, porque elas não têm vida externa. Mas as raízes estão firmes, intactas, transmitindo vida para toda a árvore, para toda a planta. Então perceba que quando chegar essa época na tua vida, é a época de resistir ao rigor da estação. Suporte a dificuldade. Sobreviva a esse momento. E isso vem em formas de perdas de sonhos, isso vem em perdas de coisas, perdas de pessoas. Isso vem como depressão, como tristeza, causado por várias situações da nossa vida. E aquele momento que a gente chora e ninguém vê, que a gente sofre. Mas você precisa de manter-se vivo, porque a vida não está no externo, ela está dentro de nós. E o que é que vem depois do inverno? Primavera. Tempo de renovação. Aí os brotos rebentam, as flores aparecem, aí os pássaros aparecem, os animais, enfim, os animais que estavam hibernando, dormindo durante o inverno para sobreviver ao frio, eles também acordam. Acontece um despertar na natureza, a primavera é magnífica. Nos teus sonhos, você tem que ter esse discernimento das estações, para que você não desista quando a dificuldade chegar. E o inverno vai chegar na tua vida. E é um momento que você precisa manter-se calado muitas vezes, mas manter-se na oração, buscando a Deus, vivo, ativo dentro de você. Entre sonhar e realizar, há uma distância chamada processo. Esse processo é o que dá sentido, pois a maturidade vem com o aprendizado e o trabalho. Quando surgir a dificuldade, e ela surge para todos nós, o que eu posso aprender com essa dificuldade? Vou te dar uma dica. O que eu faço? Quando eu estou passando uma luta, é o meu momento de chorar, se for o caso. Em outras lutas, já com equilíbrio emocional, a gente passa tranquilamente, não é atingido, mas tem situações que é diferente, a gente acaba sendo atingido. Então, nesse tempo de luta, você precisa suportar. Ore, busque a Deus, jejue e continue com a tua vida. Mas, depois que tudo passou, você vai raciocinar e vai analisar o que eu aprendi com tudo isso. Toda dificuldade nos ensina uma lição. José foi arrancado do seio familiar. A primeira coisa que ele perde é a família, é o amor do pai. Ainda que os irmãos o odiavam, porque tem um contexto de rejeição, já com a história de Leia, com o conflito que Leia tinha com Raquel, enfim, havia um contexto de rejeição, por isso que havia essa briga entre a própria família. Mas o pai o amava muito. Perde o pai, perde os irmãos, ainda que estavam maltratando ele, mas eram irmãos. Depois é vendido como escravo. Depois tem o episódio da casa de Potifar, em que ele é acusado, é humilhado, é injuriado e é lançado na prisão. Depois de todos esses anos, depois de todo esse processo, você já parou para pensar no que ele sentiu? Na solidão, no senso de injustiça, na amargura, no rancor, na tristeza, na frustração, no abandono e outros fatores. Mas chega o dia em que Deus determina que agora é o tempo de tirar você dessa situação. Só que durante o processo você percebe o quê? Onde ele colocava a mão, as coisas aconteciam. As pessoas eram abençoadas porque Deus era com ele. O que você precisa entender
aprender, independente do processo, que Deus esteja com você. Mantenha a tua integridade e a tua fidelidade. E quando Deus decidir honrar você, quem poderá resistir? Pense nisso. A maturidade vem da dificuldade. Tão importante quanto a conquista é o tempo em que dedicamos para alcançar os objetivos, pois nesse processo há aprendizado e transformação interna. Quando a gente chega no final de uma luta, a gente não é mais a mesma pessoa do início. Gente, é fácil pregar sobre confiar, mas a atitude de quem confia é diferente de quem apenas fala. Deus não quer que eu e você vivamos experiências dos outros, mas Ele quer que eu e você possamos confiar nele 100%. E se você entender isso, você verá a glória de Deus. Reflexão. Não nos afastarmos de Deus para viver algo temporal. Não sonhe algo que vai te satisfazer por um tempo. Sonhe algo que vai construir algo eterno dentro de você. Aqui vem desde a salvação, desde obedecer à voz do Senhor. Também tem muitas pessoas que falam em obedecer a Deus, mas que na prática não conseguem obedecer à voz do Mestre. Não faça parte desse grupo. Faça parte do grupo que tem maior dificuldade, que são os obedientes. Porque os obedientes passam por mais adversidade. Só que tem um detalhe. Quando Deus levanta, quando Deus honra, ninguém resiste. Volto a José. Quando Deus, através de Faraó, o honrou, onde ficou a mulher de Potifar, que aliás nem conhecemos o seu nome. Só sabemos que era uma serpente. Tentou persuadir, enganar, mentiu, fez várias coisas malignas, porque assim era o seu coração. Mas você que tem o chamado da parte de Deus, não. Cuide do teu coração, cuide dos teus sonhos. E viva intensamente cada fase, seja ela a fase da dificuldade ou seja a fase da conquista. É importante ter discernimento em ambas as fases. Não se afaste de Deus para viver algo temporal. Alie seus planos à vontade de Deus e seus projetos serão estabelecidos. Suportar o processo para chegar no objetivo. Muitas pessoas desistem quando a adversidade chega, sendo que é ela que nos faz crescer. O que fez você se tornar uma pessoa sensata, madura, pacífica? Foram os conflitos em que você enfrentou, sejam conflitos pessoais ou externos, pessoas difíceis que passaram por tua vida. José enfrentou o conflito interno, com a sua consciência, nos momentos de solidão e questionamentos. Mas tudo isso foi gerado por pessoas que tinham seus próprios conflitos e que acabaram atacando o coração de José para roubar os sonhos. Eu encerro dizendo para você o seguinte: não permita que ninguém, por causa dos seus conflitos, roube de você aquilo que Deus projetou para a tua vida. Roubadores de alegria e roubadores de sonhos de plantão existem e não são poucos. Experiência própria. Muitas foram as pessoas que passaram pela minha vida para tentar me destruir e roubar de mim o que Deus disse que iria fazer na minha vida. Porém, muitas foram as pessoas também que Deus colocou na minha vida para me amparar, me ajudar. Inclusive, se você olhar o meu YouTube, os primeiros vídeos, eu passei uma dificuldade muito grande quando Deus falou comigo para criar um YouTube. E nesse processo, um dia eu questionei o seguinte: é só parar de gravar e a situação vai se resolver também. E eu tenho uma amiga que ela já é falecida, a irmã Rosângela, de General Carneiro.
Ela sempre me mandava mensagens e dizia: Noemi, como Deus te usa. Você não tem noção de como as suas palavras me levantam, me ajudam. E eu entendi, ela fez isso muitas vezes. Hoje ela já está com o Senhor. Eu entendi que ela era uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me levantar, para me motivar, para me ajudar. Preste atenção nessas pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos dar amparo emocional, para nos estimular e nos motivar a perseverar no sonho. Não deixe o inimigo roubar o teu sonho usando pessoas ou circunstâncias. Certo? Até a próxima aula. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.